Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Alves Pereira, eu sou estudante de licenciatura em Química na Universidade La Salle e eu recebi uma tarefa em que eu tenho que apresentar um composto iônico para vocês. Algumas características dele assim e tal, bem simples. Então eu tentei reunir várias curiosidades, tentei deixar o vídeo mais dinâmico possível, então presta atenção, fica ligado, olha até o final que eu acho que tu vai gostar muito desse vídeo, certo? Vamos lá então! Então galera, o composto iônico que foi escolhido para mim é o cloreto de chumbo. A fórmula química dele é PbCl2, Pb de chumbo e o Cl de cloro, né? Nessa foto aí ele tá dentro desse tubo de ensaio aí, no final de uma reação. E ele tem mais de um nome. Ele pode ser chamado de cloreto de chumbo, e entre parênteses 2, dicloreto de chumbo, dicloreto porque são dois cloros, né? Ou ainda cloreto plumboso. E esse nome plumboso faz referência ao chumbo no nome original dele lá do latim, que é plumbum. Então quando a gente vê o símbolo Pb para chumbo, em vez de ser CH de chumbo, né, é Pb. Por que é Pb? Porque lá no latim, o nome que eles deram no início pro chumbo, quando eles viram ele, não era chumbo, era plumbum. Por isso que é Pb, por isso que é cloreto plumboso. A massa molar dele é 278,1 gramas por mol. E existe uma palavra no dicionário inglês, eu vou ler assim, tá gente, eu não sou o cara do inglês, certo? Plumbing, traduzido para o português é encanamento. Por que lembra tanto plumbum, né? E aí eu descobri que lá no Império Romano eles usavam chumbo nos canos, o que pode ter causado até alguns envenenamentos no pessoal que tomava aquela água e tal. Usavam também chaleiras de chumbo e eles ferviam o vinho com essas chaleiras porque eles achavam que ficava mais doce e tal, porque formava o acetato de chumbo, né, com um outro composto. Eu achei até essa foto aí, gente, que é de um encanamento real que fica em Bath, que é perto de Londres, ali 100 km. Esse é um exemplo do encanamento que era usado pelos romanos. Aí eu fiquei pensando, o que Londres tem a ver com o Império Romano? E aí eu descobri que Londres fez parte do Império Romano. Esse daí é o mapa do Império Romano, e lá em cima a gente pode ver a parte que hoje a gente sabe que é Londres, lá em cima na Inglaterra, lá, eles chamavam de Londinium. Engraçado que Londinium lembra o nome London, antes de vir aqui para o português, certo? Mas voltando para o nosso composto, ele é então um sólido que é formado por cristais aciculares brancos. Mas o que é acicular? No dicionário, acicular é aquilo que tem forma de agulha. E se a gente for olhar aí, realmente ele parece pequenas agulhazinhas bem fininhas assim e brancas. O ponto de ebulição dele é 950 graus Celsius. A partir disso, então, ele vai virar gasoso, né? Abaixo disso ele é líquido, certo? E o ponto de fusão dele é 501 graus Celsius, ou seja, abaixo de 501 graus Celsius ele é sólido. Então na nossa temperatura ambiente aqui, que é menos do que 501 graus Celsius, né? Então ele é sólido. E a solubilidade dele em água é 9,9 gramas por litro a 20 graus Celsius. E com essa solubilidade ele entrou então para o quarteto dos cloretos insolúveis, né? Que seria então cloreto de chumbo, cloreto de cobre, cloreto de prata e cloreto de mercúrio. Eles têm solubilidades muito baixas, então na prática nós chamamos eles de insolúveis, que eles não se solubilizam em água. O cloreto de chumbo, ele ocorre naturalmente perto de vulcões, e quando ele ocorre naturalmente na forma de um mineral lá, né, perto desses vulcões, nós chamamos de cotunita. Vulcões como, por exemplo, o vulcão Vesúvio, lá na Itália, a região do Tarapacá, é uma região vulcânica lá no Chile, e o vulcão Toba-Chique, lá na Rússia, que realmente é um vulcão muito chique, né? Quando que tu imaginou ver um vulcão com neve? Isso é de outro mundo. E ainda esse vulcão Vesúvio aí da Itália, ele é realmente aquele Vesúvio que pegou o pessoal de Pompeia de surpresa. Lembram dessa história? O pessoal tava lá de boa, lá na cidade de Pompeia, e aí o vulcão entrou em erupção, veio cinzas, veio lava, e o pessoal todo ficou intoxicado e coberto pelas cinzas e gerou essas estátuas aí que a gente vê, ó, que estão lá até hoje. E aí tu vê a posição de cada uma das pessoas antes delas morrerem e tal. É bem complicado. Mas voltando então para o cloreto de chumbo, quando ele está na sua forma de vapor, a gente vai ver ele com essa forma aí, ó. O chumbo ligado em dois cloros. Entre essas ligações nós temos um ângulo de 98 graus. É quase um ângulo reto, só que um pouquinho mais aberto. E a distância dessas ligações entre o chumbo e o cloro, a distância é 2,44 angstroms. É uma informação mais técnica aí, né? Mas vai que tu queira saber, tá aí, né? Mas sem ser na forma vaporizada, ele na forma sólida, ele não vai se encontrar dessa maneira. Ele vai se encontrar dessa forma aqui, ó. Um chumbo coordenado a 9 cloros. Olha que loucura, ele vai ficar com 9 cloretos, 9 átomos de cloro em volta dele, atraídos por ele, que é o que a gente chama de ligação coordenada. Não é
é bem uma ligação química, mas eles ficam ali atraídos, né? Mas como que se colocam 9 átomos em volta do cara? Todos têm que ter a mesma distância, porque são todos átomos iguais. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, nós imaginamos um prisma trigonal, que é essa forma geométrica aí que está aparecendo para vocês. Aí depois nós colocamos no centro desse prisma o átomo de chumbo. Então nós ficamos com 6 pontas desse prisma aí à vista. Essas 6 pontas são o que nós chamamos de vértices. Em cada uma dessas 6 pontas nós imaginamos um átomo de cloro. Nós vamos ter já 6 átomos de cloro em torno do átomo de chumbo. Agora a gente olha para cada uma dessas faces do prisma. Tem 2 faces aqui na frente, uma face lá atrás. Na frente de cada uma dessas faces nós colocamos mais um átomo de cloro, ou seja, nós vamos colocar 3 átomos de cloro. Fazendo isso, nós vamos ter 9 átomos de cloro distribuídos em torno do átomo de chumbo. Isso vai deixar o composto iônico mais ou menos com essa aparência aí, olha. Só que esses átomos de cloro, eles não ficam interagindo só com o chumbo ali no meio. Eles ficam interagindo com outros chumbos ainda, de outras, como se fosse essa mesma estrutura, em torno dela mesma. Vão ter várias estruturas assim. Tá meio esquisita essa explicação, né? Mas aqui tem uma imagem para mostrar, ó, um composto iônico que está interagindo com outro, que está interagindo com outro, e eles vão todos se emendando, todos se atraindo, de forma que eles consigam formar essa estrutura que nós chamamos de célula unitária, que tem esse formato aí. Esse tipo de célula unitária nós chamamos de estrutura ortorrômbica bipiramidal. E aí tem essa referência aí, 2 sobre m, 2 sobre m, 2 sobre m, que eu não faço ideia ainda do que significa, mas o importante é você entender que essa estrutura aí, ela acaba ficando ligada com outra estrutura do lado dela, com outra estrutura do lado dela e várias vezes isso repetido, formando mais ou menos isso que você tá vendo, ó. Então quando a gente vê aquela agulhazinha bem fininha, branca, ela na verdade é composta por essa estrutura aí, um monte de células unitárias, um monte de estruturas de chumbo e cloro coordenadas, formando esse cristal aí que vocês estão vendo. E se por alguma razão do destino tu precisar produzir cloreto de chumbo, como que tu faz para obter ele? Basicamente tu precisa de algumas soluções aquosas que tenham chumbo, né? Uma fonte de chumbo. E fontes de cloreto também, que tenham o íon cloreto. Então tu pode usar, por exemplo, nitrato de chumbo com cloreto de sódio, tu pode usar o acetato de chumbo e o ácido clorídrico, ou ainda o carbonato de chumbo com ácido clorídrico, ou ainda o nitrato de chumbo com ácido clorídrico. Todos eles vão produzir o cloreto de chumbo. Outra opção também é utilizando os óxidos. Ó, dióxido de chumbo com ácido clorídrico vai formar o cloreto de chumbo, só que vai formar cloro. E te liga com cloro, né, meu? Isso aí é perigoso, né, cara? Isso aí não é boa coisa, não. Então, se tu não quiser formar o cloro, utiliza só o óxido de chumbo com ácido clorídrico, que tu vai formar só o cloreto de chumbo e água. E como ele é pouquíssimo solúvel em água, ele é praticamente insolúvel, ele vai precipitar e provavelmente vai formar aqueles cristais no fundo do tubo de ensaio que a gente tinha visto, né? Outra opção também é se tu tiver o chumbo sólido, ou seja, o chumbo mesmo, aquelas bolinhas de chumbo, por exemplo, e tu utilizar o gás cloro. Isso aí é perigoso, né, cara? Isso aí não é boa coisa, não. Se ele passar o cloro ali por cima da superfície desse chumbo, certamente tu vai formar cloreto de chumbo na superfície desse chumbo. Mas qual a utilidade do cloreto de chumbo? Para que ele serve? Ele é utilizado para obtenção de íons complexos, que são alguns íons utilizados em reações também bastante complexas, né? Ele é utilizado também para obtenção de óxido de chumbo, pode ser necessário para alguma outra reação também. E outra grande utilização dele é para obtenção de plumbocenos, ou seja, aquele grupo de compostos que nós chamamos de metalocenos, em que tem aquela ciclopentadienila em cima, outra ciclopentadienila embaixo e no meio um metal coordenando tudo isso. Esse metal sendo o chumbo. Isso é o que a gente chama de compostos sanduíche, porque é como se fosse uma fatia de pão em cima, uma fatia de pão embaixo e o metal no meio como se fosse uma mortadela. E falando em sanduíche, eu já tô ficando com fome, então eu vou deixar vocês aí com as referências e era isso. Valeu!